sacrifício do meu Salvador. Foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Olá, crianças! Que dia é hoje? Hoje é um domingo, mas é um domingo especial. Todos acham que a Páscoa é só um feriado legal para viajar, curtir a família, ganhar chocolate. Mas a verdadeira Páscoa não é isso não. A verdadeira Páscoa está em João 1:29, que diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele. E aí João disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A verdadeira Páscoa não é o coelho, mas é o Cordeiro Santo. Sabe, a primeira Páscoa começou lá atrás. Foi quando Deus escolheu Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. O povo estava escravo na terra do Egito. E aí Faraó não queria libertar o povo. Ele queria continuar mantendo o povo escravo lá. E Moisés foi falar com o Faraó a mando de Deus para libertar o povo. Mas Faraó endureceu o coração e não liberou o povo. E aí Deus mandou pragas para o Egito. E na última praga, que foi a 10ª, Deus enviou a morte para matar os primogênitos. Só que os filhos de Deus não foram afetados. Nenhum primogênito dos filhos de Deus foram afetados, porque eles colocaram nos umbrais da porta deles, o sangue do Cordeiro, como Jesus havia mandado. E aí nenhum deles foram mortos, nenhum dos filhos dos hebreus, só os filhos do Egito. E aí, quando isso aconteceu, a morte dos primogênitos, que eram os primeiros filhos deles, Faraó libertou o povo. E aí o povo foi adorar o Senhor. Mas aí, mesmo depois da libertação, que começou a Páscoa, que a Páscoa quer dizer passagem, que foi a passagem da escravidão para a libertação. Mas ainda assim, o povo pecou, errou, e aí se separou de Deus. Mas Deus mandou um plano perfeito para o povo, que foi Jesus, o nosso Salvador, para nos aproximar dele. E aí Jesus veio, fez milagres, curou pessoas, ensinou a gente a palavra e nos aproximou de Deus. Mas muita gente não aceitou Jesus. E aí maltrataram, bateram, mataram. E aí Jesus, na sexta, ele foi morto e foi colocado no sepulcro. Ele ficou ali. Só que não precisa ficar triste, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Ele foi assim para o sepulcro, como um cordeiro mudo. Ele estava sendo acusado, ele não tinha feito nada, mas mesmo assim acusaram ele. E aí falavam para ele: você não vai falar nada? E ele continuou mudo como cordeiro, nada disse, nem se defendeu, mesmo estando certo, porque ele sabia que ele tinha que fazer aquilo para que a gente ficasse perto de Deus. E aí ele morreu naquela cruz por nós. Só que a cruz agora está vazia. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vive, ele reina. E ele nos aproximou de Deus, porque com a morte dele na cruz, a gente, de amigos e de servos, nos tornamos
filhos de Deus, graças a Jesus Cristo que veio nos salvar e nos libertar. Então a Páscoa não é o coelho, não é o chocolate, mas é o Cordeiro de Deus, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é pecado comer chocolate, mas só que a gente tem que sempre lembrar qual é a nossa verdadeira Páscoa, que é o nosso Salvador. Ele foi para o céu, ele morreu na cruz e foi para o céu, mas ele vai voltar para nos buscar. Temos que estar preparados para a volta de Jesus e saber que ele é o nosso Cordeiro Santo. Ele que deu a vida por nós e não o coelho e nem o chocolate. Amém? Beijinho, crianças. Fica com Deus.